um cenário global em constante evolução, o conflito na Ucrânia continua a ser um ponto focal que captura tanto a atenção quanto a preocupação mundial. Hoje, enquanto voltamos nosso olhar para 11 de fevereiro de 2025, embarcamos em uma exploração detalhada das linhas de frente, das estratégias em jogo e das narrativas que moldam essa luta contínua. A situação é dinâmica e os riscos são altos, com cada dia trazendo novos desenvolvimentos e desafios. Nossa jornada começa com os avanços inesperados em Kharkiv. O progresso do exército russo nesta região é nada menos que notável, marcando uma mudança significativa na dinâmica do conflito. Este avanço se estende até Donetsk, onde a cidade de Dnipro teria caído sob controle russo. Durante meses, Dnipro permaneceu como um bastião defensivo crucial para as forças ucranianas, representando resiliência em meio ao caos. A queda de Dnipro significa um momento crucial no conflito, sinalizando uma mudança no momento que pode ter implicações de longo alcance para ambos os lados. A importância estratégica de Dnipro não pode ser exagerada. Sendo o último reduto ucraniano antes de Ulac, sua captura abre um novo caminho para as forças russas pressionarem ainda mais sua vantagem em território controlado pela Ucrânia. Enquanto as tropas russas consolidam seu domínio nesta região, surge a questão: como a Ucrânia responderá a esse novo desafio? Eles vão se reagrupar e reforçar suas defesas nas áreas circundantes ou tentarão uma contraofensiva para recuperar o terreno perdido? Os riscos são altos e as decisões tomadas nas próximas semanas podem determinar a trajetória futura desse conflito. Em Kharkiv, a situação é igualmente complexa. Os avanços do exército russo a oeste do rio Oskil destacam a natureza fluida desta frente de guerra. Relatos indicam a falta de resistência substancial das forças ucranianas, levantando questões sobre as prioridades estratégicas no terreno. Isso é uma retirada tática deliberada por parte da Ucrânia, ou eles estão enfrentando desafios logísticos que impedem sua capacidade de montar uma defesa robusta? A ausência de imagens de combate e filmagens adiciona um ar de mistério a esses desenvolvimentos, deixando os analistas especularem sobre as razões subjacentes para essa mudança estratégica. O surgimento de uma nova travessia russa perto de Topol, próximo à fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, introduz outra camada de intriga. Esta manobra inesperada sugere um esforço calculado por parte da Rússia para expandir seus ganhos territoriais, potencialmente abrindo uma nova frente no conflito. Enquanto os russos buscam combinar ataques na fronteira com assaltos desta nova travessia, as implicações para a estabilidade regional são profundas. A Ucrânia será capaz de montar uma defesa nesta área? Ou as forças russas continuarão a avançar sem oposição? Essas questões destacam a natureza complexa deste conflito, onde cada movimento é um risco calculado em um jogo de alta aposta de estratégia e sobrevivência. Além do campo de batalha, o conflito na Ucrânia também é um teatro de manobras diplomáticas e posturas geopolíticas. As declarações recentes do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, adicionaram uma nova dimensão a essa narrativa. Em uma declaração ousada, Zelensky sugeriu que, se o acesso da Ucrânia à OTAN for negado, armas nucleares devem ser entregues à Ucrânia para garantir sua defesa. Esta declaração, embora improvável de resultar na entrega real de armas nucleares, carrega um peso diplomático significativo. As palavras de Zelensky destacam a ameaça existencial que a Ucrânia percebe de sua situação geopolítica atual. O desejo de adesão à OTAN e as garantias de segurança que isso implica refletem a posição precária da Ucrânia frente à agressão russa. No entanto, o apelo por armas nucleares introduz uma série de complexidades. Para a Rússia, esta declaração poderia servir como um pretexto para justificar suas ações, enquadrando a Ucrânia como uma potencial ameaça nuclear. Esta narrativa poderia ser aproveitada para reunir apoio doméstico e legitimar operações militares adicionais. No cenário internacional, a declaração de Zelensky também pode alimentar ceticismo entre países hesitantes em fornecer mais apoio à Ucrânia. A perspectiva de proliferação nuclear é uma questão sensível, e tais declarações podem ser percebidas como desestabilizadoras e contraproducentes.
Enquanto as nações ao redor do mundo ponderam suas respostas, as palavras de Zelensky poderiam influenciar o nível de apoio diplomático e militar que a Ucrânia recebe nos próximos meses. As implicações mais amplas desses desenvolvimentos se estendem além do conflito imediato, levantando questões sobre o futuro das relações internacionais e as dinâmicas de segurança na região. A declaração de Zelensky levará a uma reavaliação das alianças estratégicas da Ucrânia? Ou servirá como um grito de guerra por maior apoio das nações ocidentais? Ao explorarmos a complexa interação entre estratégia militar e diplomacia, é essencial considerar as ramificações de longo prazo dessas decisões. Diante da incerteza, uma coisa permanece clara. O conflito na Ucrânia é um momento definidor na geopolítica contemporânea, um cadinho que testa a determinação e a engenhosidade de todos os envolvidos. Ao navegarmos por este cenário intrincado, somos lembrados do espírito humano duradouro que persevera diante da adversidade. O povo da Ucrânia, apanhado no fogo cruzado deste conflito, continua a demonstrar resiliência e coragem, um testemunho da vontade indomável daqueles que lutam por sua pátria. Ao refletirmos sobre esses eventos, devemos também nos perguntar: como podemos contribuir para uma resolução que honre os sacrifícios feitos e pavimente o caminho para uma paz duradoura? Em conclusão, o conflito em curso na Ucrânia é uma questão complexa e multifacetada que exige nossa atenção e compreensão. Enquanto continuamos a explorar esses desenvolvimentos, incentivo você a se manter informado e engajado. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais análises aprofundadas e atualizações sobre as histórias que moldam nosso mundo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de descoberta e até a próxima vez, mantenha-se curioso e informado. Os eventos em evolução na Ucrânia são um lembrete vívido da imprevisibilidade da guerra, onde cada dia parece trazer um novo capítulo nesta saga contínua. O conflito tornou-se um ponto focal de atenção internacional, uma tapeçaria complexa tecida a partir dos fios da estratégia, resiliência e diplomacia. À medida que nos aprofundamos nas intricácias desta situação, é crucial explorar os fatores que continuam a moldar o cenário desta guerra. Os avanços recentes em Kharkiv e Donetsk são emblemáticos das dinâmicas mais amplas em jogo. A captura de DNE pelas forças russas não é apenas um ganho territorial. É um golpe psicológico significativo para a defesa ucraniana. Durante meses, esta cidade serviu como um símbolo de resistência ucraniana, um bastião contra os avanços russos. A queda de DNE marca um momento crucial no conflito, sinalizando uma mudança de impulso que pode ter implicações de longo alcance para ambos os lados. A importância estratégica de DNE não pode ser exagerada. Posicionada como a última linha de defesa antes de Ulak, sua captura abre um novo caminho para as forças russas pressionarem ainda mais sua vantagem em território controlado pela Ucrânia. Com as tropas russas consolidando seu domínio nesta região, surge a questão: como a Ucrânia responderá a esse novo desafio? Eles vão se reagrupar e reforçar suas defesas nas áreas circundantes ou tentarão uma contraofensiva para recuperar o terreno perdido? Os riscos são altos e as decisões tomadas nas próximas semanas podem determinar a trajetória futura desse conflito. Em Kharkiv, a situação em desenvolvimento apresenta um quebra-cabeça próprio. O progresso do exército russo a oeste do rio Oskil, em meio a relatos de resistência limitada ucraniana, sugere uma complexa interação de decisões táticas e desafios logísticos. A falta de evidências visuais do campo de batalha adiciona um elemento de incerteza, deixando-nos especular sobre as prioridades estratégicas e capacidades das forças ucranianas. O surgimento de uma nova travessia russa perto de Topol introduz mais uma dimensão a este conflito multifacetado. À medida que as forças russas potencialmente abrem uma nova frente, as implicações para a estabilidade regional são profundas. A Ucrânia será capaz de reunir suas defesas e conter esses avanços? Ou as forças russas continuarão a ganhar terreno sem oposição? Esses desenvolvimentos destacam a natureza fluida do conflito, onde cada dia traz novos desafios e oportunidades para ambos os lados. Além do campo de batalha imediato,
O conflito na Ucrânia também é um teatro de manobras diplomáticas e posturas geopolíticas. As declarações recentes do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky adicionaram uma nova dimensão a essa narrativa. Em uma declaração ousada, Zelensky sugeriu que, se o acesso da Ucrânia à OTAN for negado, armas nucleares devem ser entregues à Ucrânia para garantir sua defesa. Esta declaração, embora improvável de resultar na entrega real de armas nucleares, carrega um peso diplomático significativo. As palavras de Zelensky destacam a ameaça existencial que a Ucrânia percebe de sua situação geopolítica atual. O desejo de adesão à OTAN e as garantias de segurança que isso proporciona é um reflexo da posição precária da Ucrânia. No entanto, o apelo por armas nucleares introduz desafios diplomáticos significativos. Para a Rússia, esta declaração poderia ser usada como uma justificativa para suas ações, enquadrando a Ucrânia como uma potencial ameaça nuclear. No cenário internacional, a declaração de Zelensky pode complicar os esforços para angariar apoio de nações cautelosas com a proliferação nuclear. Essas complexidades levantam questões críticas sobre o futuro das alianças estratégicas da Ucrânia e as implicações mais amplas para as dinâmicas de segurança internacional. À medida que refletimos sobre esses desenvolvimentos, é essencial considerar a dimensão humana deste conflito. O povo da Ucrânia, suportando as dificuldades da guerra, continua a demonstrar uma resiliência e coragem notáveis. Suas histórias são um testemunho do espírito humano duradouro, uma poderosa lembrança dos riscos envolvidos nesta luta. Ao explorarmos a complexa interação de estratégia militar, diplomacia e resiliência humana, devemos também nos perguntar: o que podemos fazer para contribuir para uma resolução que honre os sacrifícios feitos e pavimente o caminho para uma paz duradoura? O conflito na Ucrânia é um momento definidor na geopolítica contemporânea. Um cadinho que testa a determinação e a engenhosidade de todos os envolvidos. Diante da incerteza, uma coisa permanece clara: a importância de se manter informado e engajado nas questões que moldam nosso mundo. Ao concluirmos esta exploração do conflito ucraniano, encorajo você a refletir sobre essas questões e considerar as implicações mais amplas desses eventos. Como podemos, como comunidade global, trabalhar em direção a uma resolução que assegure a paz e a estabilidade para as futuras gerações? No cenário dinâmico da guerra moderna e da diplomacia, é crucial permanecer vigilante e informado. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de descoberta, e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais análises aprofundadas e atualizações sobre as histórias que importam. Até a próxima vez, mantenha-se curioso e engajado, e vamos continuar a buscar compreensão em um mundo onde cada decisão tem o potencial de remodelar nosso futuro coletivo. Enquanto continuamos a examinar o conflito em curso na Ucrânia, as intricácias da situação tornam-se cada vez mais aparentes. A natureza dinâmica do campo de batalha apresenta um desafio constante, com cada lado adaptando estratégias para ganhar vantagem. A queda de DNE para as forças russas desencadeou uma série de recalibrações estratégicas, tanto no terreno quanto na arena diplomática. Este desenvolvimento marca uma junção crítica no conflito, com potenciais implicações para a trajetória futura da guerra. A captura de DNE pelas forças russas é um desenvolvimento significativo, não apenas pelo seu valor estratégico, mas também pelo seu impacto simbólico. Posicionada como o último grande reduto ucraniano antes de Ulac, sua perda representa uma brecha crítica na linha defensiva que as forças ucranianas mantiveram por meses. A queda de DNE abriu uma nova frente para os avanços russos, criando um caminho que poderia permitir que eles pressionassem mais profundamente no território ucraniano. Esta mudança de impulso levanta questões críticas sobre as opções estratégicas disponíveis para a Ucrânia. Eles tentarão se reagrupar e fortificar suas posições nas áreas circundantes? Ou lançarão uma contraofensiva para recuperar o terreno perdido? As decisões tomadas nas próximas semanas serão cruciais para determinar o curso futuro do conflito. Em Kharkiv, a situação permanece fluida, com o exército russo avançando a oeste do rio Oskil. Relatos de resistência limitada das forças ucranianas sugerem que pode haver desafios logísticos ou estratégicos impactando sua capacidade de montar uma defesa robusta.
A falta de evidências visuais do campo de batalha adiciona um elemento de incerteza, deixando analistas especularem sobre as motivações e capacidades das forças ucranianas. O surgimento de uma nova travessia russa perto de Topol complica ainda mais a situação, pois introduz a possibilidade de uma nova frente no conflito. Este desenvolvimento destaca a complexidade da guerra, onde cada dia traz novos desafios e oportunidades para ambos os lados. Além do campo de batalha, o conflito também é moldado pelas narrativas e declarações de seus líderes. Os comentários recentes do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sobre armas nucleares adicionaram uma nova dimensão ao cenário diplomático. Embora a entrega real de armas nucleares à Ucrânia permaneça improvável, as palavras de Zelensky destacam a ameaça existencial percebida pela Ucrânia em sua situação geopolítica atual. O desejo de adesão à OTAN e as garantias de segurança que isso proporciona refletem a posição precária da Ucrânia. No entanto, o apelo por armas nucleares introduz desafios diplomáticos significativos. Para a Rússia, esta declaração poderia ser usada como uma justificativa para suas ações, enquadrando a Ucrânia como uma potencial ameaça nuclear. No cenário internacional, a declaração de Zelensky pode complicar os esforços para angariar apoio de nações cautelosas com a proliferação nuclear. Essas complexidades levantam questões críticas sobre o futuro das alianças estratégicas da Ucrânia e as implicações mais amplas para as dinâmicas de segurança internacional.